No nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Hugo Doria a respeito de sinais de alerta para tumores cerebrais. Realmente está imperdível. Sinais de alerta para tumores cerebrais. Pois é, vamos saber tudo a respeito disso com o Dr. Hugo Doria. Dr. Hugo Doria, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço, obrigado. É muito bom estar sempre aqui com vocês. Pois é, falou de neurocirurgia cerebral, tem tudo aí, todos os vídeos com o Dr. Hugo Doria, que realmente é competentíssimo para nos ajudar a entender a respeito desse assunto. Doutor, falando de tumores cerebrais, são muitos tumores cerebrais? Doutor? São muitos tumores cerebrais, muitos tipos de tumores cerebrais. Eles estão relacionados à célula que origina esse tumor. Então são realmente um número muito grande de etiologias para esses tumores. Tanto que eu acho até mais simples separar em tumores que são propriamente ditos do cérebro, do tecido cerebral, ou seja, intrínsecos, e os tumores extrínsecos, que eles estão contidos na caixa craniana, né? Mas eles não são propriamente ditos do tecido cerebral. Eles estão dentro do crânio e às vezes deslocam ou comprimem o cérebro, mas não são propriamente ditos intrínsecos do cérebro, são extrínsecos. E assim fica até mais fácil para a gente entender. Sim, fica fácil para a gente entender. Vamos falar dos intrínsecos, então. O que acontece com esses tumores? Que tumores seriam esses? Os mais comuns são os gliomas, que é um nome genérico que designa o astrocitoma, ou seja, ele vem a partir da célula cerebral chamada astrócito, certo? Esses gliomas, ou astrocitomas, eles podem ser graduados pela Organização Mundial de Saúde em grau 1, 2, 3 e 4. Infelizmente, os mais comuns são os grau 4, ou seja, os glioblastomas multiformes. Talvez muitos já tenham ouvido falar em GBM, ou glioblastoma multiforme, porque até em novela já apareceram, entendeu? Mas são tumores que realmente são muito graves, com um prognóstico reservado. Claro que a neuro-oncologia tem avançado cada vez mais e tudo começa com a ressecção do tumor muito bem feita e com o máximo de tumor possível para melhorar o prognóstico desses tumores. Mas, enfim, ainda são os mais frequentes. Bom, falando dessa primeira etapa aí, que são os intrínsecos, quais são os sintomas, as causas? Segue a mesma característica da aparição do tumor? Os sinais e sintomas dos tumores, e é isso que é o mais importante para a população em geral, para saber quando procurar o neurocirurgião, eles são totalmente relacionados à área cerebral que esse tumor ocupa. Então, por exemplo, se o tumor está na área motora, que a gente chama de giro pré-central de um dos lados, o paciente vai ter inicialmente uma dificuldade para movimentar o lado contralateral, porque no cérebro é cruzado, né? Então, se o tumor é do lado esquerdo, a dificuldade é motora no dimídio direito e vice-versa. Se o tumor é da área sensitiva, ele vai ter uma dormência ou formigamento. Se o tumor é da área da linguagem, ele vai ter uma dificuldade de fala, uma dificuldade de compreensão da fala. Se o tumor é de uma região temporal, por exemplo, ele pode cursar com crise convulsiva. Então, tudo é relacionado à área onde está o tumor. E o mais interessante é que existem sintomas, inclusive psiquiátricos, que podem estar relacionados a tumores cerebrais. Então, dependendo do tumor, principalmente no lobo frontal, o paciente ele pode cursar com uma sonolência maior, ele pode cursar com uma dificuldade de se localizar na realidade, então ele pode usar palavras que não usaria normalmente, ele pode ter uma lentificação do raciocínio lógico, ele pode ter uma dificuldade para memória de curto prazo. Então, são vários sintomas que, num primeiro momento, passam até por
psiquiátricos ou déficits psicológicos, mas que podem estar relacionados a tumores cerebrais. De um tumor. Exatamente. Doutor, são muitos sinais de alerta. Sim. A gente tem até que falar um pouquinho mais, assim, porque foram muitos, né? Sim. Quer dizer, então, os mais recorrentes, quer dizer, para as pessoas que estão nos assistindo, quais são os sinais mais comuns para que as pessoas tenham bastante... O mais comum é a dor de cabeça, é a cefaleia, certo? Esse é o mais comum. Mas tem uma dor de cabeça específica? Doutor? Sim. No caso da dor de cabeça, como consequência de um tumor cerebral, ou seja, secundária a um tumor cerebral, ela é mais frequente quando o paciente está em decúbito, ou seja, ele está deitado. Então é mais comum o paciente falar assim, eu acordei de manhã já com dor de cabeça. E às vezes ela é uma dor de cabeça que nós chamamos de holocraniana, ou seja, na cabeça toda, como se fosse um halo, né? E em peso. Ela não é aquela dor de cabeça própria das doenças cerebrovasculares, que vem súbita. Ela não vem súbita. Ah, ela não vem súbita. Ela é insidiosa, ou seja, ela é lenta e progressiva também. A diferença é que muitas vezes o paciente fala, olha, eu acordei de madrugada, eu estava com essa dor de cabeça. Ou eu acordei de manhã, predominantemente, eu tenho dor de cabeça predominantemente de manhã. E aí é interessante que o meu dia começa, eu me coloco, né, em posição ortostática, ou seja, de pé, vai fazer o dia a dia e a dor de cabeça vai melhorando. E por que melhora? Pela drenagem venosa, que alivia a pressão, é por gravidade mesmo, então alivia a pressão intracraniana e o paciente vai diminuindo a dor de cabeça. É claro que é difícil diagnosticar só pela dor de cabeça. Então essa dor de cabeça, ela vai estar relacionada a algum outro sintoma. E são esses outros sintomas que o paciente precisa estar ligado. Ou seja, eu costumo dizer para os pacientes no consultório, qualquer coisa diferente do seu normal, é preciso ter atenção. Então, se você procurar o médico e fazer uma consulta, né, doutor, para ter certeza. Porque dor de cabeça, para todos que estão nos assistindo, a gente sabe que é uma coisa muito recorrente. Sim. E é muito comum, às vezes, a pessoa acordar com aquela sensação de cabeça pesada, né? Quem confere, claro, acompanhando os vídeos do Dr. Hugo no nosso canal, você vai verificar que ele sempre que fala das doenças vasculares, ele fala da dor aguda. Mas essa dor tem uma característica diferente. Sim. Né? Bem diferente. O agudo da doença cerebrovascular, ou seja, do aneurisma, do cavernoma, da MAVE, quando rompe, ou seja, é o sangramento no cérebro, é hemorragia. Sim. Aí vem de maneira aguda, que nós chamamos até de thunderclap headache, ou seja, é a cefaleia ou dor de cabeça entrovoada. A do tumor não é assim, a não ser que ele teve um sangramento por tumor, que pode acontecer. Metástases, por exemplo, de melanomas, elas frequentemente sangram. E aí ele pode ter uma dor de cabeça aguda. Então, doutor, falando dessa parte oncológica, né? Quer dizer, a gente sabe que existem as metástases, que, poxa, saiu de uma determinada região e foi para o cérebro. Mas também existe a doença que começa no cérebro. Sim. Né? E qual seria esse sinal de alerta? Depende do tipo de tumor e da área onde ele está. Até me perdoem se eu for repetitivo, mas infelizmente é totalmente relacionado à área. Um exemplo, tumores extrínsecos, que a gente ainda não falou. A gente ainda não falou, vamos falar, sim. Por exemplo, o famoso neurinoma do acústico, que no meio neurocirúrgico nós chamamos de estivanoma do nervo vestibular. O primeiro sinal, como ele está no nervo vestíbulo coclear, o primeiro sinal, muitas vezes, é a perda de audição de um dos ouvidos. Então, é muito comum o paciente falar assim, olha, eu sempre falei ao celular com o ouvido direito. De repente, eu não estou ouvindo bem aqui e comecei a passar para o esquerdo. Um pouquinho depois, ele começa a ter um zumbido. Um pouquinho depois, ele começa a ter um desequilíbrio. Aí é o momento do diagnóstico, ou seja, o diagnóstico precoce. Por isso que eu digo, qualquer coisa diferente do dia a dia, não vá levando com a barriga, porque, obviamente, quanto mais precocemente o diagnóstico é feito, o tratamento tem uma chance muito maior de ser realizado de maneira efetiva. Os próprios estivanomas ou neurinomas, eles podem crescer muito, inclusive deslocar o tronco.
E tem uns que são muito velozes, né? Muito rápidos. O chivanoma em si, por ser um tumor benigno, ele não é tão rápido, o crescimento é lento. Mas mesmo assim, tem pacientes que demoram muitos anos para procurar o médico e ele está muito grande. Um outro exemplo são os tumores da região da hipófise. Então é comum eles produzirem algum tipo de hormônio. Se isso acontece, por exemplo, a prolactina acaba por gerar numa mulher inesperadamente a produção de leite. Então ela tem uma galactorreia, uma descarga de leite. E isso não está esperado por ela. Mas olha que interessante. Então é um sinal, sim. É um sintoma. É um sinal no caso, né? Porque sinal, visível. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta e precisa ser investigada a hipófise dessa paciente para saber se ela não tem um adenoma de hipófise. Outro tumor que é muito frequente é o chamado meningioma. Ele é chamado meningioma porque tem origem nas meninges, especificamente na aracnoide. Mas o meningioma ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na fossa posterior, na região do cerebelo, comprimindo o cerebelo. O paciente vai ter um desequilíbrio. Ele pode estar, por exemplo, na região mais apical, que nós chamamos no ápice da cabeça, e pode comprimir uma veia, que é um seio venoso muito importante, que é chamado seio sagital. E o paciente vai cursar muito mais com essas dores de cabeça de predomínio matinal. O meningioma pode estar, por exemplo, na região motora, e ele vai ter uma dificuldade, um déficit motor. Ele pode estar, por exemplo, na região que a gente chama do forame magno, e ele vai comprimir alguns nervos, que nós chamamos de nervos cranianos inferiores, nono, décimo primeiro, e 12º também. Então ele vai ter dificuldade para engolir, engasgos frequentes. Ou seja, a área do tumor designa o sinal e o sintoma que o paciente vai ter. Essa é a beleza da neurocirurgia e da neurologia. Através dos sintomas a gente identifica o local onde está. Então, o cérebro da gente é quem coordena, né? Está ali orquestrando todo o nosso corpo. Tem que ter atenção, né, doutor? Qualquer coisa diferente, tem que buscar um especialista para identificar que alteração foi essa que aconteceu, seja em qualquer situação da vida, né? E também, como em outras doenças neurológicas, as crises epiléticas também são frequentes, dependendo da área onde tem o tumor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão aí da parte que está ligada ao problema emocional, à parte psicológica, que às vezes passa por uma impressão errônea de interpretação. Como é que é isso, hein, doutor? Hoje em dia isso é muito menos frequente, porque com o advento de exames que hoje para nós são do nosso dia a dia, como a ressonância magnética, o diagnóstico é precoce, na maioria dos casos. Mas imagine vocês que há um tempo atrás, vamos falar aí antes de 1980, muitos tumores eles não eram diagnosticados porque a gente não tinha nem a tomografia ainda no Brasil. Estou falando no Brasil em geral, não nos grandes centros. E o paciente ele poderia ter uma lesão, por exemplo, no lobo frontal, ou uma lesão com compressão da parte tectal do mesencéfalo, e essa lesão que gerasse uma alteração psiquiátrica para o paciente. Ele muitas vezes era internado em clínicas psiquiátricas e o diagnóstico da causa ainda não tinha sido feito. Hoje em dia não, porque uma simples tomografia já mostra para nós, pelo menos que existe uma lesão, e aí a ressonância vem e hoje a gente tem espectroscopia na ressonância com perfusão, estudo de perfusão e difusão, ressonância inclusive que estuda os tractos, que nós chamamos de tractografia. Então tudo isso dá para o cirurgião, para o neurologista também, para o neurocirurgião no caso, informações que são vitais para o tratamento ser. Por isso que hoje nós conseguimos fazer neurocirurgias muito mais eficientes, com muito menos sequelas e com a chance de cura muito maior.
do paciente. É uma obra de arte, né? Um trabalho assim. Inclusive, incrível. me lembrei agora, até um paciente que eu atendi há pouco tempo, que tinha um tumor dentro do ventrículo. Então, nós temos ventrículos dentro do sistema nervoso central. E, na verdade, são 4, onde circulam o líquido que percorre o caminho do sistema nervoso central, que é o líquor, é o líquido cefalorraquidiano. E um tumor no ventrículo, ele pode crescer desapercebido por um bom tempo, porque ele está numa área onde só tem líquido, que é o líquor. E até ele gerar uma compressão pode demorar. Tanto que muitas vezes o que acontece é uma hidrocefalia, ou seja, uma obstrução desse caminho do líquor, gerando um acúmulo de líquido, que é o líquor, em um ou mais dos ventrículos. E essa hidrocefalia que vai gerar os primeiros sintomas, que são também dor de cabeça, mas pode cursar até com dificuldade de visão e coma, se ele tiver uma hidrocefalia aguda. Tanto é que vários tumores com hidrocefalia, nós tratamos primeiro a hidrocefalia e depois o tumor. Hoje até existem cirurgias minimamente invasivas com endoscópio, né? Com o qual nós podemos acessar através de uma trepanação. Então, um corte pequeno na pele de 3 centímetros. Uma trepanação, nós acessamos os ventrículos cerebrais e podemos tratar tanto a hidrocefalia, com o que nós chamamos de terceiro ventrículostomia, quanto a ressecar muitos dos tumores que estão dentro do ventrículo. Então, a microcirurgia, ela também hoje muito. Está sendo realizada na área de cérebro, né, de tumores cerebrais. Doutor Hugo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. É sempre um grande prazer aprender, né, a respeito de tantos temas ligados ao cérebro. O prazer, na verdade, é meu. Eu tenho um prazer imenso de falar sobre o que eu faço, que eu sou apaixonado, sobre neurocirurgia encefálica. Então, estou à disposição. Muito obrigada. Pois é, gente. Que pena. A gente fica por aqui, dá vontade de ficar falando bem mais, porque é sempre um grande aprendizado e conhecimento para vocês. Vocês já sabem, se inscreve no canal, deixa o seu like e lembra que sinais de alerta, sempre muito importante. Revisa aí, tá tudo dito aí no vídeo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.